hoje nós temos aqui a presença, né, de Alessandro Marimpietri, psicólogo, professor, neuropsicólogo. Então, o tema de hoje que fala acolhimento, sobre acolhimento, né, e como o acolhimento afeta, impacta na aprendizagem da criança. Como eu disse, esse tema foi pensado inicialmente para que, além de dialogarmos e ampliarmos os nossos conhecimentos sobre esse tema tão importante para vocês, pais, né, de crianças nessa primeira infância, mas também para traduzir um pouco de como nós pensamos também a educação, que é através desse acolhimento. Então, convido você, Alessandra, a participar aqui conosco. Nós vamos bater um papo, né, aqui, conversar um pouquinho. Trouxe algumas perguntas para Alessandro. Depois, né, vocês também vão poder participar, vão perguntar, tirar as dúvidas. Vocês podem fazer perguntas tanto direcionadas para Alessandro, como também para mim, como a especialista da escola. Em nossos encontros, vocês sempre vão encontrar um especialista convidado e uma especialista da escola, tá? Para que esse diálogo seja transmitido para vocês, tanto o conhecimento como também o conhecimento da nossa escola. Tudo bom, Alessandro? Para mim é uma alegria, uma honra, viu? Acompanho, né, todo o seu processo, sou fã também, então estar aqui do seu lado para mim é emocionante. E nós, aqui também da escola, Colmeia, nós falamos muito de emoções. A gente não tem vergonha de falar das emoções, não, tá? Então, se a gente estiver emocionada, a gente fala. Se a gente estiver alegre, a gente fala. Também se a gente estiver com dúvida. Então, assim, a nossa expressão é muito clara. Nós falamos assim que nós trabalhamos de uma forma que tudo é público e compartilhado, porque nós somos verdadeiros. Então, tudo que vai acontecer aqui vai ser com muita verdade. Eu já estou falando para vocês sobre a minha emoção, porque eu posso gaguejar um pouquinho, então me acolham também, tá certo? Eu lhe apresentei, né, mais com títulos, mas queria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre Alessandro, seu trabalho. Primeiro, eu queria agradecer imensamente à Escola Colmeia pelo convite e especialmente a vocês, né, que saíram de casa num sábado de manhã para vir para cá. Eu acho que essa é a primeira prova de acolhimento da infância, porque pais que se sabem incompletos, que sabem que a gente sempre pode aprender um pouco mais, que tem sempre algo para a gente descobrir. Eu entendo isso como uma prova de amor, né? A gente sair de casa para vir para cá, para pensar um pouco mais sobre as infâncias no plural, nesse século XXI, que é um século tão desafiador para todos nós, né? Criar filhos no século XXI não é para fracos, é para os fortes, porque o século XXI tem umas características que dificultam um pouco a nossa vida, né? Eu sou Alessandro Marimpietri, sou psicólogo, como já fui apresentado. Sou pai de um garoto de 10 anos, que eu acho que é a minha mais importante credencial, é o que mais é a experiência indubitavelmente mais forte, mais marcante, mais transformadora da minha vida. O dia 21 de julho de 2012 é o dia que mudou a minha vida por completo e para melhor. Faço clínica, né? Tenho um doutorado em educação, sou neuropsicólogo e me dedico a atender crianças, adolescentes e famílias. Também escrevo para crianças, sou autor do livro Quando Somos Um Só, que fala dessa relação entre pais e filhos. E sou um arroz de festa aqui da Colmeia, já vim muitas vezes, o pessoal sempre me convida, sou de casa e estou muito à vontade aqui para conversar com vocês sobre esses temas todos que invadem a nossa vida e que transformam o nosso existir. Então, como você trouxe, né? Você falou assim, nossa, como pai, eu acho que essa é a minha maior experiência, né? Então, realmente, como pais, nós temos que buscar muito conhecimento, né? Educar uma responsabilidade de todos que convivem com as crianças. Então, compartilhando também com vocês um pouco dessa responsabilidade, desse cuidar da infância, e por isso que nós também nos especializamos nessa fase de desenvolvimento. O cuidar, né, por muito tempo, também foi visto muito como uma questão assistencial, né, do cuidar das necessidades básicas, que também, né, inclui, a gente não exclui, a gente inclui, porque isso é muito importante. Mas o cuidar, atualmente, também tem sido
visto por uma outra perspectiva, né? O cuidar também no lugar do afeto. Então, cuidar, ele faz parte do educar. A gente pode considerar que no ensino do processo, né, que no processo de aprendizagem, o cuidar faz parte do educar. E como seria esse cuidado? Eu acho que sim, eu acho que faz parte, uma parte essencial. Eu diria de maneira muito direta, é impossível educar sem cuidar. Essas são ações, são objetivos, são metas que caminham sempre juntas. De fato, o cuidar ele pode ser entendido como atender às necessidades básicas da criança, isso é sim uma expressão do cuidado, mas o cuidar, especialmente quando ele conversa no âmbito educativo, ele é muito maior. O cuidar tem a ver com a arquitetura, a maneira como as pessoas pensam esse espaço físico, tem a ver com o projeto político-pedagógico, tem a ver com a formação de professores, tem a ver com o entendimento de que o porteiro, a merendeira, a pessoa que limpa a sala, o professor, o coordenador, todos são educadores na escola. Tem a ver com ser capaz de não ter uma visão excessivamente adultocêntrica sobre a infância, ou seja, não olhar para as crianças com a perspectiva adulta, poder olhar para a criança com a perspectiva da criança. Isso faz uma diferença capital para poder educar e formar crianças. Tem a ver com o entendimento de que esse espaço que acolhe, que cuida de crianças, precisa ser um espaço pensado para essa criança. E tem a ver fundamentalmente com uma lógica, com um pensamento de que a afetividade é a força motriz do cuidado. Nenhuma criança pode ser educada se não for pelos trilhos da afetividade. A afetividade é potente, é decisiva, inclusive para mudar o cérebro das crianças. Eu vi muitas crianças pequenininhas aqui, né? Imagino que vocês têm filhos ainda no campo ali da educação infantil. Quando essas criancinhas nasceram, elas tinham nos seus cérebros uma profusão de encontros, né? Sinápticos, de conexões e etc. E é a interação dessa criança com o ambiente que vai definir quais dessas conexões vão perdurar e quais vão deixar de existir. Portanto, a gente sabe que a qualidade da interação ambiental de adultos para com as crianças, que protegem, que cuidam, que amam, que têm um esteio afetivo sólido, essa condição é uma condição decisiva para o desenvolvimento da criança e, portanto, é também decisiva para a sua aprendizagem. Há pouco tempo atrás, nós fizemos uma certa separação entre pensar e sentir. Então, a gente entendia que a gente pensava de um jeito e sentia de outro. E a gente depois, com o desenvolvimento da neurociência, a gente conseguiu perceber que não existe essa separação. Ninguém pensa desconectado do sentir. Ninguém aprende se não estiver afetado pela dimensão das emoções. Ninguém escolhe sem emoção. Ninguém decide. Ninguém cria. Ou seja, todas as grandes e mais importantes comportamentos, funcionamentos humanos estão ligados à dimensão da afetividade. E isso é muito importante porque a gente, ao valorizar a dimensão da afetividade e do cuidado na infância, a gente valoriza também a infância. Este encontro aqui hoje, o Confabulando, é um encontro infantil. É porque estas pessoas nunca se desconectaram da sua dimensão infantil que essa escola existe. É porque essas pessoas nunca se desconectaram da dimensão infantil que o Confabulando existe. Todas as grandes invenções humanas se devem a uma conexão com a infância. E a infância, ela é decisiva para a sociedade. Não é apenas proteger a criança, nossa criança, o meu, o seu, não é só isso. Isso é importantíssimo. Mas é fundamentalmente entender que os países, as nações, os coletivos que priorizaram a cultura da infância vivem melhor, têm menos violência, têm melhores índices de educação, gastam menos com segurança pública, funcionam coletivamente melhor, porque está na infância a grande chama da curiosidade, da inovação, da descoberta, e educadores e pais que não se conectam com isso prejudicam os seus filhos e a sua comunidade infantil. Portanto, é fundamental que nós adultos estejamos em dia com as nossas crianças, porque a criança empresta, colabora para o nosso enlaçamento social de maneira muito decisiva. Porque tudo que é novo vem da infância. A criança pega esse copo e ela diz que é uma luneta, ela diz que é um foguete, ela diz que é um boneco, ela transforma, transfigura a realidade. Ela pergunta 80 porquês em 8 minutos. Não é assim, gente? Elas querem saber de tudo, elas se interessam por coisas, por detalhes
absolutamente periféricos, que para a gente não faz o menor sentido, mas para eles aquilo é incrível. Uma formiguinha está andando, eles param o mundo, param a existência para ver uma formiga andando e carregando uma folha. Isso é incrível. Aí está toda a base da ciência, toda a base da descoberta, tudo de mais importante da humanidade está aí. Então, não priorizar isso é um equívoco, é um erro. Não valorizar isso é um tropeço histórico. A gente precisa cuidar disso com tudo que a gente tem. E a escola é, de certa maneira, o maior e mais importante emblema desse projeto civilizatório. Por que vocês trazem seus filhos para a escola? Porque, veja, se é por informação, eu sugiro o Google. Concordam? Está tudo lá. Então, não é mais para transmitir informação. As pessoas vão para a escola porque acreditam que aqui seus filhos vão sair melhor do que entraram. As crianças sairão daqui melhor. Sempre foi assim. Desde que eu estava na escola, era. Só que o melhor da nossa época é diferente do melhor de hoje. Então, o que as crianças vão fazer na escola? Elas vão fazer na escola o quê? Elas vão aprender a existir coletivamente sem se destruir. E isso é imenso. Então, a grande, maior contribuição que toda escola pode dar para o nosso projeto social civilizatório é ensinar os nossos filhos a existir sem se destruir, a serem tolerantes, a aprender a lidar com a diversidade, a aprender a aprender, aprender a descobrir, aprender a existir enquanto pacto social civilizatório. E isso só é possível nos trilhos da afetividade. Fora da afetividade, o que nós vamos ter é um ensino tecnocrático, um ajustamento ali de comportamento da criança aqui e acolá, talvez isso se consiga, mas a formação socioeducativa ampla, plena, absoluta, potente, ela só é possível nos trilhos da afetividade. Portanto, gastar tempo construindo com essa criança um laço afetivo, sólido, robusto, efetivo, que a criança se sinta protegida, acolhida, amada, cuidada, referendada, reconhecida, respeitada, isso não é papo de psicólogo ou papo de pedagogo, isso é o eixo estrutural da proteção integral da infância. Com certeza, e assim, nós vivenciamos isso na prática, né? Quando ele traz que isso não é papo, não é mesmo, porque quando você trouxe, né, sobre o sentir, sobre o pensar, então, a nossa escola, a Escola Colmeia, o slogan é uma escola para sentir, pensar e agir. Nós consideramos, né, que o sentimento, o pensamento e a ação, elas estão ligadas. Então, o indivíduo ele precisa receber um ambiente de qualidade, um ambiente favorável, para poder ter também sentimentos de qualidade, pensamentos de qualidade e ações de qualidade. Nós falamos muito aqui na Escola Colmeia sobre a cultura do pensamento. Então, palavras, né, eu acho que algumas palavras-chave que você trouxe aí: interação, conexão, o protagonismo da criança. Então, a Escola Colmeia, ela olha para a criança como protagonista. Ela se sente escutada, se sente vista, se sente olhada. Então, pertencer hoje a um grupo é algo que todos buscam. E muitas vezes eles querem pertencer se caracterizando, buscando se caracterizar de acordo com o grupo. E isso descaracteriza o ser. Então, quando aqui na Escola Colmeia a gente olha para as crianças e não esquece de vocês, famílias, porque toda criança ela chega com a família por trás. Então, a gente olha para a criança, olha para a família e diz assim: bem-vindo aqui, você pode ser quem você é. Então, esse espaço se torna esse espaço de segurança para as crianças. Então, quando a gente fala em afetividade, quando falamos em acolhimento, não é só um nome, não é só um termo, é uma ação. Existe uma ação planejada, pedagógica, para que essas palavrinhas se tornem na prática do cotidiano. E sim, aí acontece a transformação e a formação do coletivo, né, dos nossos estudantes, consequentemente de vocês também, famílias. Alessandro trouxe já a afetividade, né, nessa fala dele, que era algo também que eu ia perguntar, que dentre os cuidados diversos, a afetividade é um cuidado diferenciado. Então, como que ela afeta
no nível assim mesmo de cérebro, né? Afeta no cognitivo, como é que afeta nas emoções da criança? Eu diria assim, o afeto é fogo, o modo do fogo é quente e de repente a gente queimará, disse Gilberto Gil. Ou seja, as emoções, elas nos tomam, independente da nossa vontade. Emoção é um negócio que a gente sente. Pá, chega, aparece. A gente pode lidar com isso de várias maneiras. E a melhor é essa que vocês colocam como emblema desta instituição, que é o sentir, o pensar e o agir. Em primeiro lugar, reconhecer que nós somos invadidos por essas sensações, por essas emoções, por esses sentimentos. Em alguns casos, a gente consegue reconhecer esses sentimentos. Para algumas crianças pequenas, isso é complicado. A gente tem que ensinar, não é? E a gente ensina sendo modelo e a gente ensina respeitando a criança. Então, às vezes, ela sente e ela consegue reconhecer o que sentiu, já é bacana. Depois, ela consegue sentir e reconhecer e ela consegue pensar um pouco sobre isso, elaborar um pouco um pensamento sobre aquilo. Então, ela consegue, além de perceber e de reconhecer, ela consegue pensar sobre aquilo. Depois, ela consegue construir algum pensamento sobre isso e expressar o que ela sente. E depois, ela consegue, além de expressar, reger o seu comportamento baseado num certo pensamento, numa certa reflexão sobre essas emoções. Então, sentir, pensar e agir realmente é algo fundamental no processo de educação de crianças, especialmente no mundo de hoje. Por que especialmente no mundo de hoje? Um mundo mais acelerado, um mundo mais camaleônico, um mundo mais com verdades dissolvidas, um mundo mais onde há uma profusão de informações irrefreável. A gente está o tempo inteiro sendo bombardeado por informações e aonde, como eu brinquei, ser pai não é um negócio fácil, ser mãe não é um negócio fácil, porque nós não queremos mais repetir os modelos antigos que nos formaram, um modelo autocrático, vertical, etc. Mas nós não temos um outro modelo para pôr no lugar. Então, nós somos os pais da transição do paradigma. O passado que já está acabando e um futuro que ainda não veio. Vocês que lutem. Você está entendendo? Vista a sua roupa de canguru e dê seus pulos. Porque não tem verdades absolutas. E quem promete essas verdades está mentindo. Quem tem uma formuleta que a faz acreditar que com infância Chico é igual a Francisco, está mentindo. Ou está fazendo uma violência com as crianças, não é? Tentando encaixá-las em determinados formatos que não são propriamente o que elas precisam. Então, a nós cabe uma certa certeza de que o incerto é absoluto. A única certeza que a gente tem é que a gente não tem certeza nenhuma. E aí o que a gente faz? A gente se agarra naquilo que é a espinha dorsal da formação de uma criança, que é a afetividade. Então, respondendo à pergunta, como é que a afetividade marca, decide? Ela decide de maneira muito direta aspectos cruciais da vida de uma criança. Por quê? E aí eu vou pedir para vocês 3 minutos para explicar isso. Nos humanos, na condição humana, quase nada vem pronto, diferente de outros bichos. Por exemplo, tinha criancinhas aqui muito de colo, né? Essas criancinhas, quando nascem, elas conseguem enxergar mais ou menos a distância de 1 palmo da mãe. Tamanho de 1 palmo da mãe. Por quê? Porque quando ela estiver amamentando, a mãe vai olhar para ela e ela consegue criar uma conexão. Então, veja, a natureza já nos dá uma certa condição para que a gente crie conexões. O ser humano, ele é feito do outro. É o tipo de bicho que, se um outro não cuidar dele, ele deixa de existir. Ele morre. O ser humano, ele é dependente. A gente cria crianças hoje a partir do mito da independência. E eu acho que a gente precisa criar filhos dependentes. Eu repito, eu acho que a gente precisa criar filhos dependentes. Com isso eu não estou querendo dizer que para eu vir hoje falar aqui com vocês, aos 46, quase 46 anos, eu preciso ligar para minha mãe para perguntar se essa camisa está adequada. Não é isso. Não é esse tipo de dependência. Filhos sabedores da sua condição de existência humana, como inelutavelmente dependentes do outro para existir. Então, o humano, ele é um tipo de bicho que ele precisa de outro humano para que a existência dele seja reconhecida, conferida, do ponto de vista biológico, do ponto de vista psíquico e do ponto de vista social. Se outro humano não cuidar dele, ele morre, diferente de outros bichos. Mas é graças a essa condição frágil, dependente e absolutamente enlaçada pelo afeto, que o humano é capaz de inventar a vida.
A vida humana é uma grande ficção. Por isso a gente tem fome de quê? E sede de quê? Por isso a gente não é vaca. Como que é a vida da vaca? Um tédio. Segura, porém absolutamente tediosa. A vaca nasce, faz bezerro, o bezerro nasce, come capim, dá leite e morre. Acabou. A vaca evoluiu nos últimos milhares de anos? Não, vaca é vaca. Continua sendo. Vaca vai na lua? Vaca tem Chico Buarque de Holanda? Vaca inventa a penicilina? Vaca não faz essas coisas. Quem faz isso é o humano. Mas o humano faz isso por quê? Porque no momento em que ele diz que a vida é sempre dependente do outro, é sempre uma ficção, é sempre uma invenção, é sempre uma criação. A vida humana é inventada e ela só pode ser inventada se alguém inventar a chance de uma conexão tão forte, tão profunda, tão decisiva que mude completamente a natureza dessas pessoas. A nossa condição é antinatural. A gente precisa de outros humanos para que a gente exista. Por isso que eu disse que o dia 21 de julho foi o dia mais importante da minha vida, porque neste dia eu fui modificado por completo pela existência do meu filho e nunca mais, nem ele, nem eu, fomos iguais. É porque eu tenho essa conexão quase como uma impressão digital, que não se repete de filho para filho. Quem aqui tem mais um filho sabe o que eu estou dizendo, né? Você tem uma conexão com o filho A completamente diferente da que você tem com o filho B. É diferente, porque são duas pessoas distintas. E é essa conexão que muda completamente a chance desse sujeito criar a sua própria história, escrever a sua própria narrativa, inventar a sua existência. Mas tem um plus. Qual que é o plus? Ao fazer isso, nós não estamos apenas, de certa maneira, conformando e salvando a vida nossa e dele. Nós estamos construindo a nossa existência enquanto humanidade. Portanto, criar filhos, amar filhos, proteger crianças, não é bom apenas para o meu filho e para o seu. É bom para o mundo. Porque nós estamos produzindo uma geração de gente fina, elegante e sincera, com uma chance maior de se destruir menos e de inventar mais. Portanto, gastar tempo de qualidade e de quantidade com os filhos, ter direitos, ter políticas públicas que garantam prioridade à infância, é um ato político de valorização da humanidade. Ter escolas espalhadas pela nossa cidade, fazendo um trabalho democrático, honesto, cuidadoso, afetivo, é bom para o mundo. Porque cada escola que eu vejo um emblema desse projeto social civilizatório de dizer: aqui a gente prioriza a nossa humanidade, aqui a gente se humaniza, aqui a gente não se destrói, aqui a gente não mata, aqui a gente ama, aqui a gente marca a nossa existência como uma grande invenção. E na hora que a gente marca essa existência como uma grande invenção, a gente está fazendo um pacto de coletividade. Então acreditem, cuidar de seu filho, colocar ele para dormir, amar sua filha, cuidar do seu filho é bom para o meu filho, é bom para o seu filho, mas é bom para a humanidade como um todo. E eu acredito tanto nisso, que no livro que eu escrevi, eu escrevo uma parte que diz assim: estar com você é a melhor forma de ter esperança no mundo. E eu acredito nisso veementemente, porque quando a gente garante uma conexão afetiva com uma criança, a gente está dizendo, claro, que essa criança é tudo para a gente, que ela é prioridade, que ela existe, e está fazendo um grande serviço para o cérebro, para o corpo, para a aprendizagem, para a cognição, para os afetos, para todos os campos do desenvolvimento dessa criança. Mas, para além disso, a gente está fazendo, através dela, um pacto de coletividade, menos destrutivo, mais inventivo e mais criativo. Então eu diria, sem medo de errar, que amar uma criança, proteger uma criança, cuidar de uma criança, é uma forma de nos humanizarmos. E o contrário disso é a desumanização, é a barbárie, é a violência, é o fim da palavra, é o game over, é quando a gente desiste de existir e passa a bestializar a nossa conduta, de tal maneira que nós nos aproximamos de bichos cujas vidas não mudaram nesses milhares de anos que aqui estamos. Nossa! Como eu fui afetada, né, com todas essas palavras, né? O afeto também passa por isso, é o atravessar. Você foi falando e eu fui me atravessando com todas essas palavras e também enxergando também, né, o quanto que nós pensamos dessa forma, né? Então, fiquei um pouquinho aqui impactada, trazendo também um exemplo de tudo que você trouxe, trazendo um exemplo prático e até falando assim, como nós estamos conectados, porque hoje eu estou aqui representando
a Escola Colmeia como especialista da Colmeia, mas eu não estou aqui sozinha. Eu estou aqui com toda uma equipe porque nós somos essa conexão. Inclusive, ontem eu recebi um vídeo que falava um pouco sobre esse tema. E quando você estava falando, eu fui lembrando, né, que é de uma criancinha que vai tomar a vacina e o pai prepara o ambiente, porque o ambiente não é só o ambiente físico. Né? Então, quando você traz também sobre o cuidado, que o cuidar é preparar um ambiente, também esse ambiente no campo da emoção, é preparar a criança, é conversar com a criança. Então, esse pai ele criou uma conexão, era um bebezinho, criou uma conexão com esse bebezinho, né, conversando e falando, e aí o afeto, não sei o termo correto, mas o afeto afetando, no caso, o cérebro, buscou a atenção daquela criança naquela conexão. E ela não chorou com a vacina. Então, e também a profissional que também estava dando a vacina também foi muito experiente, cuidadosa, acolhedora, afetuosa, né? Manipulando o local para sentir um pouquinho a atenção e não sentir tanto a dor. Então, são coisas que às vezes a gente pensa que são, né, que não são tão importantes e como são importantes. Cada ato, cada ação, quando nós fazemos com os nossos pequenos. Né? E agora você trouxe assim, algo muito, muito lindo e impactante para os pais, como educadores também, e uma escola, né, para a escola. Então, quando nós podemos considerar que uma escola tem esse olhar atento para o acolhimento, e o que você considera, né, que a escola pode também fazer nessa parte do afeto sem ter aquela ideia, aquela imagem que é só o assistencialismo, né? Eu acho que a escola é um lugar de vida. E como a escola é um lugar de vida, ela tem uma dinâmica muito própria. Ela é um tipo de instituição que tem que ter uma dinâmica própria. Tem que ter um barulho, tem que ter as expressões das crianças visíveis, tem que ter um espaço pensado para isso, tem que ter pessoas que coloquem a infância como prioridade. Então, tem marcas que vão nos dando sinais de como essa escola tem um projeto, uma intencionalidade político-pedagógica que valoriza, que prioriza e que se compromete com a cultura da infância. Então, buscar espaços que referendem isso nos seus atos, nos seus gestos, nas suas atividades, nas suas proposições espaciais, no comportamental da equipe que se propõe a cuidar dos nossos filhos, né? Porque quando uma criança chega na escola, gente, ela não chega uma criança, né? Ela chega um pote de ouro. Vocês concordam? A gente traz a criança, o que a gente traz para a escola é o nosso pote de ouro. É o tesouro. É o tesouro, exatamente. E o que a escola faz de melhor? Bota o pote de ouro ali. Daqui a pouco ele vai se tornar um sujeito social. Bota ali, que a gente ajeita. Ou seja, de certa maneira, a escola precisa deixar claro que toda escola, mesmo privada, é uma escola pública. Eu repito, toda escola, mesmo de gestão privada, ela é um espaço público, ela é um emblema do público. E quando eu brinco de deixar ali, não é esquecer a criança, é dizer, agora, quando ela entra na escola, ela passa a ser parte de uma coletividade. E fazer parte de uma coletividade significa negociar. Porque o coletivo só existe negociando. Então ele vai ter que entender que talvez ele não possa comer exatamente na hora que ele está acostumado a comer em casa. Ele vai comer 20 minutinhos depois. Tudo bem, porque essa negociação ela vale muito a pena para poder existir enquanto coletivo. Ele vai ter que... O que a escola faz? A escola começa pelo universal e diz todos aqui são crianças. Ela vai para o particular e ela diz o grupo 6A é diferente do grupo 5B. E ela vai ainda, se possível, e é bom que consiga, olhar cada singularidade. Entende? É uma escola para cada um, mas uma escola para todos. E uma escola que consegue ser para todos e para cada um, é uma escola que prioriza a infância, é uma escola que ama a infância, é uma escola que está comprometida politicamente com a infância. Há espaços de escola que funcionam de outras maneiras, né? A gente sabe disso. Mas o ideal, o que a gente defende, o que a gente acredita é que a escola tenha isso como emblema, né? Por quê? Porque quando a criança percebe que ela é amada, que ela é reconhecida, que ela é respeitada, ela aceita esse convite para fazer pacto dessa ampliação social que a família representa,
A família é a primeira grande experiência de socialização da criança. É o primeiro grupo que ela experimenta. Mas é restrito, é menor e, em geral, como ela é pequenininha, todos aqueles têm que transformar a criança no epicentro. Porque a criança, um bebê, quando nasce, o que é que ele espera dos adultos? Apenas o absoluto. Ele quer tudo. O que é que um bebê espera de você? Todo o seu tempo, todo o seu amor, todo o seu dinheiro, toda a sua lógica, todo o seu pensamento, tudo. Ele quer tudo. É difícil negociar com o bebê, você concorda? E por um tempo tem que ser assim. Ele tem que ser mesmo o epicentro de tudo, porque ele precisa disso para que ele se conforme enquanto pessoa. Depois a gente vai negociando as faltas, os vazios e os espaços. Mas quando ele vai para a escola, aí o negócio fica inequívoco. Aí é que a gente diz, ó, amigão, 19 agora não é 20. Agora tu vai ter que dar seus pulos para entender como é que o esquema social acontece. Porque ali tem outros caras, tem outras pessoas ali que vão ter que lhe dizer que agora tu vai ter que negociar para existir. Vai ter que aprender a dividir a bola, não vai poder levantar exatamente na hora que você quer, vai ter que ir convivendo com as faltas e com os vazios do existir de uma maneira mais coletiva. Então a escola ela representa isso muito bem. E a melhor maneira de fazer isso é com amor, com cuidado, com respeito, com carinho e com coragem. A escola tem que ter coragem. Coragem de dizer aos pais o seu projeto. Coragem de dizer às crianças o seu projeto. E coragem tem a ver com um compromisso, esse sim, inequívoco, com o respeito, com o amor, com a afetividade, com uma visão da criança, com um respeito absoluto com as suas condições. Quando eu tenho isso garantido, eu tenho coragem de fazer uma proposição que, às vezes, pode parecer à criança ali um pouco diferente do que ela está acostumada, porque, claro, ela vai aprendendo um novo repertório, ela vai aprendendo uma nova forma de existir coletivamente. E, para mim, essa é a maior contribuição que a escola pode dar hoje. Muito mais do que crasear o ar ou os afluentes do Rio São Francisco, muito mais do que isso. Para mim, a escola é um lugar de encontro, a escola é um lugar de afeto, a escola é um lugar de gente encontrando gente, aonde por acaso se aprende um bocado de coisa. Mas primeiro é isso. Sem isso, é outra história, é outro esquema. Pode até se fazer uma formação tecnocrática, mas não se produzirá ato socioeducativo, não se produzirá emancipação subjetiva, não se produzirá um entendimento de como o coletivo se constrói. Então, primeiro o encontro, primeiro o afeto, primeiro essa condição, e depois todas as aprendizagens que se sustentarão, se construirão por sobre onde essa estrutura se fizer. Não fora dela, nunca longe dela, sempre por cima dela, porque ela é a base de toda a construção, de toda e qualquer aprendizagem. E quando isso está garantido, a criança aceita o convite. A criança vai, ela acredita na gente, ela olha no olho da gente e diz, é doido. E a gente é doido o suficiente para ela acreditar na nossa maluquice. E quando ela acredita na nossa maluquice, ela embarca junto com a gente nessa viagem incrível, transformadora, que deixa marcas indeléveis. Eu morei por um tempo na Espanha, estudando na Universidade de Barcelona, tive acesso a um estudo muito interessante à época, que perguntava às pessoas que saíam da escola o que eles lembravam da escola. E você sabe o que as pessoas lembram da escola? Ninguém lembra uma fórmula, ninguém lembra um conteúdo conceitual, as pessoas lembram das relações. O que fica da experiência escolar, para além de uma aprendizagem conceitual sólida, mas muito além disso, são os encontros. Com isso eu não quero dizer que a escola faça só encontros e não ensine nada para as crianças. Não se trata disso. O que eu quero dizer é que o encontro, o afeto, esse acolhimento, esse cuidar, é a base de qualquer possibilidade de aprendizagem. Então, gastar tempo para construir essa base me parece útil e politicamente muito interessante. É uma decisão, é algo que eu aposto como algo que vai fazer diferença na vida das crianças. Esse é meu pensamento. É a porta de entrada, né? É a porta de entrada para as aprendizagens. É isso aí, perfeito. E por isso também a necessidade dessa parceria família-escola. A família nunca está do lado de lá e a escola do lado de cá. Nós estamos juntos. Então, essa é a importância de vocês conhecerem a escola dos seus filhos, da escola acolher as famílias, para que, olha o que a Alessandra trouxe, é um desafio grande. Então, precisamos dar as mãos para conseguir.
fazer tudo isso. Deixa eu só comentar uma coisa sobre família e escola, que eu acho que é importantíssimo. A gente tem que entender que o campo da educação, ela é responsabilidade da família. Vou repetir. O campo educativo, ela é responsabilidade da família, que conta com uma grande colaboração luxuosa da escola, que cumpre um papel de educação formal para o qual a família não está preparada. Mas essa educação formal é parte integrante de um campo maior, que é a formação educativa da criança, que é a responsabilidade da família. Então, isso é uma coisa que a gente tem que deixar claro, porque às vezes se confunde um pouco, né? O segundo aspecto que a gente tem que deixar claro: a família não vai cumprir o papel da escola e a escola não vai cumprir o papel da família. São papéis distintos e têm que ser distintos, porque cumprem efeitos também distintos na biografia dessas crianças. Mas são diferenças que se complementam. Um vai auxiliar o outro, que é isso que está dito aqui de maneira muito acertada por minha colega. Se não houver uma complementariedade, nós vamos ter mais dificuldade para construir esse campo socioafetivo, que é a base sobre onde tudo acontece. Então é preciso entender que somos diferentes, somos complementares, mas temos objetivos em comum, que é cuidar, amar, proteger e educar esses meninos e essas meninas para que eles se juntem, se conformem enquanto uma coletividade que possa ser transformadora da realidade. É por isso que as escolas existem, porque acredita-se que ao fazer esse trabalho imenso que a escola faz, a gente devolve aos extramuros da escola uma geração de pessoas que pode construir uma outra realidade. E isso só é possível se essa diferença for complementar e houver uma parceria de confiança. Não quer dizer que não haverá ruídos, não quer dizer que nós não vamos discordar, mas a criança precisa perceber que os adultos que protegem, que cuidam, eles até divergem, mas eles estão juntos, respeitosamente, num único objetivo. E quando isso acontece, as coisas melhoram muito para a vida da escola, para a vida das famílias e, fundamentalmente, para a vida das crianças. Perfeito, obrigada, né, por essa complementação. Também escutamos muito sobre educar, né, educar para o futuro, educar a criança para ser um dia. E nós pensamos no educar para hoje, para o agora, para o presente, né? Então, todo pensar relacionado à educação é para a criança ser no presente. Mas, assim, pensando nessa infância, no lugar que recebe esse afeto, esse acolhimento, esse ambiente pensado, cuidado, isso traz benefícios para a formação desse indivíduo até a vida adulta? Sim, ótima pergunta. Eu acho que a educação, ela lida com os 3 tempos. E eu concordo com você que há um equívoco de ver a criança sempre como um porvir, sempre como um futuro. É como se a gente educasse sempre a criança pensando no futuro. Eu acho isso um equívoco e eu concordo plenamente com você. A gente tem que educar a criança para o presente, no hoje, no agora, no aqui. Mas a gente não pode esquecer do nosso passado. Esta criança só existe porque alguém parou uma parte da sua vida para cuidar dela. Lembre daquela história da dependência. Então, reverenciar o passado, eu acho muito útil para todo e qualquer espaço socioeducativo. E também a gente não pode esquecer que a gente tem que plantar uma série de coisas nesse presente para que isso reverbere no futuro. Então, a gente tem que ter um compromisso com o futuro. E sim, como eu disse no início da minha fala, este evento é um evento infantil. É porque essas crianças adultas que aqui estão não aceitaram se acomodar, que inventaram confabulando. É uma invenção. Tiraram da cabeça. Tudo que se inventa vem da infância. Então, sim, os impactos de crianças que foram bem cuidadas, que foram criadas com apegos, que foram protegidas, que foram respeitadas, que foram priorizadas, esses impactos, eles persistem na vida adulta e eles persistem reverberam não apenas na vida individual, mas na sua vida coletiva, nas relações que essa criança estabelece com o mundo. Então, cuidar da criança é sim muito importante no presente, mas também faz um pacto com o futuro. Também se compromete com o futuro de uma geração que vai ter outros pilares para construir o seu existir coletivamente. Então, o impacto, ele existe, ele é fato, é conhecido, é sabido, e nós sabemos que as crianças que, infelizmente, por uma série de circunstâncias nesse país nosso tão desigual, que não prioriza, né, as crianças como deveriam, as infâncias como deveriam, que não tem condição de viver a infância. É importante dizer isso. Nem toda criança vive a sua infância. Ser criança é estar a partir de um critério etário. São todos aqueles sujeitos que nascem e que vivem até antes da puberdade. Isso é a criança. Agora,
viver a infância é um conjunto de atos, direitos, construtos simbólicos, proteções, garantias que precisam ser fomentadas publicamente para que aquelas crianças possam viver a sua infância. Então, o que eu defendo é, se a gente conseguir o maior número de crianças tendo o direito de viver a sua infância plenamente, nós vamos ter um enlaçamento social muito mais interessante. Tá claro? E o impacto disso no futuro, por conseguinte, é muito maior. Anotar no meu caderninho, ser criança e viver a infância. Coisas diferentes, acrescentou. Nós vamos dar uma paradinha agora para fazer um coffee break. No segundo bloco, vocês vão fazer perguntas. Então, nós temos aqui Fabiana. Fabiana, por favor, anotem as perguntas que vocês querem fazer para Alessandro, para a escola. Vocês deixam ali com ela e vamos dar uma pausa ali para o coffee break e voltamos, tá bom? Bom dia a todos. Eu sou a Fábia, né? A gente se falou aí no decorrer das inscrições e eu vou intermediar as perguntas. Tá? Então, nós vamos começar aqui com a escola, uma pergunta para a escola. Quando a escola percebe que são as famílias que precisam de acolhimento emocional, como é o plano de ação da escola em referente a isso? Bom, como eu falei, as crianças elas nunca chegam à escola sozinhas, né? As crianças chegam à escola com o seu papai, sua mamãe. Eu sou responsável, né, pela educação dessa criança. Então, o nosso foco na infância é a criança. Mas, quando observa, né, algum comportamento na criança, a gente observa que tem algo na criança que revela também um desdobramento voltado para a família, então nós convocamos, em primeiro lugar, individualmente essa família, conversamos com a família, escutamos. Nós temos muito lugar de escuta, não lugar do julgamento. Então, primeiro a gente busca entender o que está acontecendo com a família se sente em um lugar de segurança, né, para poder conversar com a escola. O que for de competência da escola, nós vamos buscar resolver junto à família. E, às vezes, tem situações que não é de competência da escola e nós fazemos as orientações para os profissionais especialistas que possam apoiar essa família na situação. Isso aí vai depender muito, né, de cada caso, que falou muito no geral, mas pode ser de cada caso. Como o tema é acolhimento, eu acho que se eu não tivesse sido acolhida, eu teria desistido. Eu pensava, ela só tem 3 anos, vou colocar ano que vem com 4. E aí eu fui acolhida assim, de um jeito que eu fiquei encantada. Fui acolhida pela Proalba, que foi uma pessoa assim, maravilhosa. Tive acompanhamento com um psicólogo. E foi assim que eu acho que se eu não tivesse tido esse acolhimento, eu teria desistido. E quantas vezes eu teria que desistir? Porque eu ia procurar outra escola, não sei, talvez eu ia ficar a vida toda desistindo. E ela nunca ia entrar na escola, porque minha filha é muito apegada a mim. Hoje, quando ela chegou aqui, estava num grude, não queria nem ficar. Eu falei, mamãe, mas aqui é a sua escola, você pode ficar. E aí, levei ela lá no parquinho e ela ficou. E assim, foi de um acolhimento incrível. Me senti muito abraçada pela escola, pela Proalba, pela prozinha dela também. E a Proalba me acalmou todas as minhas aflições. E se hoje a minha filha teve uma evolução enorme, está evoluindo cada vez mais, foi por conta da escola e por conta dessa pessoa maravilhosa que, assim, foi uma mãe, teve assim, um amor mesmo de me escutar, de escutar todas as minhas inseguranças, que eu fiquei assim, meu Deus, a minha filha, eu vou entregar assim, na mão de pessoas que eu não conheço. E aquilo que ele falou, né, nosso potinho de ouro. E ainda mais uma pandemia, era só eu e ela o tempo todo. Ela não estava acostumada com isso, muitas pessoas, muitas crianças. Então, foi muito assustador, tanto para mim quanto para ela. Então, depois que eu tive uma conversa com a Proalba, eu fiquei sem dormir, eu não dormia direito. Eu ficava, meu Deus, amanhã vai começar tudo de novo. Aquele choro, aquele escândalo, aquilo. E, para mim, era uma dor chegar assim, deixar ela e ver que ela não ficava, que ela chorava muito, chorava. E aí eu tinha que ficar. Foram 3 meses nisso e conseguimos, né? Estamos aqui. Eu queria agradecer muito a escola. Assim, todo mundo que me pergunta assim, quando eu tô, sobre a escola, eu falo com prazer, com amor,
que aqui somos realmente, como esse tema hoje é acolhimento, que realmente somos acolhidos, não só as crianças, os pais também, que a gente precisa também, né, desse acolhimento, desse suporte, porque é dolorido pra gente. E obrigada, Pro. Eu queria só fazer um comentário. É impossível cuidar de uma criança sem cuidar dos seus pais, e especialmente das suas mães. Porque para nós pais, em geral, a realidade é bem mais fácil do que para as mães. As mães nesse país ainda têm uma carga, uma sobrecarga em relação à maternidade, que não é dividida com os seus companheiros, que é invisível, que é silenciada. A imensa maioria das pessoas que têm família solo, ou seja, apenas com um adulto, são de mulheres, né? Então, esse é um dado de realidade. As mulheres sofreram muito mais na pandemia do que nós homens, já tem pesquisa sobre isso. Então, não há como cuidar de uma criança sem cuidar de suas mães e de seus pais. Isso é absolutamente fundamental em qualquer âmbito, e na escola não é diferente. Perfeito. Como eu falei, eu estou aqui representando uma equipe. Então, vocês vão observar na Escola Colmeia essa coerência do 1 ao 10, né? Da criança que entra no grupo 1 e que sai no grupo 10, por toda a equipe que tem esse olhar de acolhimento. A Escola Colmeia é feita por todos. A Escola Colmeia é um espaço, a Alessandro trouxe, que mesmo privado é público. Então, os pais, eles transitam pela escola, eles povoam a escola, eles têm acesso à sala, eles têm acesso aos professores. É um grande diferencial mesmo desse ambiente, porque nós estamos sempre de portas abertas, de verdade. Quando tem algumas famílias que chegam e falam assim, nossa, mas pode isso? A gente tem acesso? Sim, vocês têm acesso. Os pais precisam se sentir seguros no espaço em que os seus tesourinhos estão. Então, tem uma acessibilidade à coordenação, tem uma acessibilidade aos professores regentes, aos professores especialistas e a todo o ambiente da escola. Tem pais que vêm, ficam por aqui, tomam um cafezinho, tem pais que fazem reunião na secretaria, a Maristá está trabalhando e já tem ali um grupo que fica esperando as crianças do GR e tem um grupinho ali que marca o encontro. Então, quando a gente fala de acolhimento, não é só uma palavra, é a vivência no cotidiano de vocês. De encontro com o que o Alessandro disse, a mamãe Geisa perguntou: como conciliar a culpa materna de deixar os filhos na escola com o conhecimento, quando a gente sabe a importância que tem em entregar essa criança para os novos vínculos afetivos? Em primeiro lugar, dizer para essa mãe que ela não está sozinha, ela faz parte de uma geração de pais que estão muito culpados, preocupados e ocupados. Nós nunca estivemos tão ocupados, tão preocupados e tão culpados. Essa é uma característica da parentalidade do século XXI. Nós vivemos uma vida acelerada, uma vida veloz, uma vida que quer priorizar os filhos, mas tem muita dificuldade de fazer isso. Tendemos a nos preocupar com coisas que os nossos pais não estavam preocupados. Quem aqui já andou no fundo de uma belina? Levante a mão. Então, nós corremos sérios riscos de vida até bem pouco tempo atrás. Eu sou um sobrevivente. Meu irmão, eu já atravessei uns rios que, quando eu estava atravessando, a correnteza me pegando, eu falei, ou eu mudo de estratégia ou eu morro. Mas não é forma de falar, não tinha nenhum adulto me olhando. Então, a infância, nossa infância, não era uma infância tão tutelada pelos adultos e nós corremos riscos. Eu não acho isso bom, mas eu quero dizer que assim foi com a gente. Já nós, hoje, temos uma série de outras preocupações que nós não tínhamos. Então, nós superlativamos muito essas preocupações porque nós temos muito mais informação e nós não queremos que os nossos filhos corram os riscos que nós corremos. Nós somos muito mais ocupados hoje porque nós mudamos a relação com o trabalho. Antigamente, quando você chegava em casa, o trabalho ficava fora de casa. Havia ali um lugar onde você botava seu material de trabalho e o trabalho não entrava. Com os adventos das tecnologias digitais, você acorda trabalhando e dorme trabalhando. Você responde e-mail, você responde WhatsApp, você está o tempo inteiro conectado. Então, você perdeu o rito de separar o que é público do que é privado, do que é o mundo do trabalho, do que é o mundo pessoal. E essa mistura sobrecarrega sobremaneira as nossas vidas, fazendo com que, às vezes, a gente não tenha ali tanto tempo mesmo para dedicar aos nossos filhos. E, por outro lado, nós somos culpados, porque a gente quer cuidar dos caras, a gente quer estar com eles e tal. Então, mãe, você está em conjunto. Agora,
Essa culpa da dor de separação, que eu acho que tem a ver também com a narrativa da mãe, que falou muito bem, é muito nossa, né? Nós temos uma dificuldade, às vezes, de nos separarmos dos nossos filhos, porque a gente esquece que os nossos filhos começam a se separar da gente desde que eles nascem. O nascimento é a primeira experiência de separação. E aí os caras já começam a dar sinais de que não é do jeito que a gente imaginou, não é verdade? Os caras vêm, chegando mesmo e dando a real. E a gente vai se adaptando. Mas durante um tempo da vida, especialmente quando eles são muito bebês, há que se ter uma certa fusão entre nós. E eles são quase um pedaço da gente. Mas depois a gente vai se separando deles para que eles possam ser eles mesmos. E acho que vir à escola é, de certa maneira, um emblema, um rito, um sinal inequívoco de que agora ele é um sujeito social. Ele não é mais um pedacinho de nós. E ele vai ter escolhas, passos, promessas que a gente não tem como controlar. Meu filho tinha 5 anos, eu fui buscá-lo na escola, ele disse: pai, você pode esperar um pouco, porque eu quero brincar com os meus amigos. Eu falei: posso? Achei aquilo estranho. Fiquei olhando, ele se juntou com os garotos de 10 anos, meninos e meninas de 10 anos, e ele conversava, gesticulava, ria. E eu fiquei pensando, o que é que meu filho de 5 anos tem para conversar com aqueles meninos bárbaros de 10? E aquilo me deu uma angústia. Eu aí liguei para a mãe dele para conversar, falei: você não sabe o que está acontecendo aqui? O menino está lá conversando como... E ela teve uma crise de riso, sem nenhuma empatia com a minha dor e com a minha angústia. E aí quando meu filho voltou, eu aí tentei, falei: filho, quem eram aqueles meninos? Minha galera. 5 anos. Que galera, meu filho? Você tem galera desde quando? Eu tenho, meu pai, minha galera. E vocês estavam conversando o quê? Coisa nossa. 5 anos, quase isso. Ali eu tive uma prova, sabe, inequívoca de que eu já não tinha nenhum controle sobre a vida dele. Voltei tristíssimo no carro e ao mesmo tempo feliz. Criar filhos é muito diferente de ter filhos. O mundo contemporâneo faz a gente acreditar que a gente tem os nossos filhos, mas a gente não tem eles. O nosso papel não é ter filhos. O nosso papel é criar filhos. E essa mudança de palavra não é apenas semântica, mas é também um entendimento de que criar filhos significa desenvolver, envolvê-los cada vez menos nos nossos emaranhados e dar a eles a chance de construir a sua própria história. E quando a gente faz isso sobre bases muito sólidas, sempre, por mais que a gente morra, a gente continua estando presente na vida deles. E um pai me perguntou: como é que eu vou dar o que eu não tenho? E eu disse: dá o que você não tem, você não vai, mas você vai ter que inventar uma outra coisa para poder oferecer para ele. E sempre há algo que se inventar. Quando eu escrevi o Quando Somos Um Só, eu escrevi porque eu sempre coloquei meu filho para dormir, sempre. E na pandemia ele resolveu, com 8 anos, dormir de novo. Primeiro ele dormia assim, no meu braço, a cabeça aqui, o corpo aqui, eu cantava para ele. Depois ele foi crescendo, não cabia, eu botei para dormir em cima de mim. E na pandemia ele resolveu experimentar de novo. Com 8 anos, não ficou muito confortável. E ficava meio desajeitado. E eu não sou propriamente uma pessoa confortável de ninguém deitar em cima, por óbvios motivos que vocês podem notar. Então é muito osso, muito ângulo, não era muito confortável. Ele disse: pai, não está cabendo. Eu falei: filho, não dá. Ele aí parou, olhou no fundo do meu olho e disse assim: pai, quando eu ficar adulto e você ficar velhinho, você deixa eu te colocar para dormir em cima de mim? Eu fiquei tão impactado por aquilo, não consegui dizer nada, fiz um sim silencioso com a cabeça, botei ele para dormir. Quando ele dormiu, eu deixei ele na cama, corri para o computador e escrevi um texto para ele, que foi o que virou o livro. Então, ali eu tive a certeza de que, mesmo que por alguma coisa, eu espero que não, eu espero viver até 150, mas se por algum acaso eu não tiver mais na vida dele, já existe uma marca entre eu e ele que não se apaga, como disse o Caetano. Nada, nem que a gente morra, apaga o desenho que temos ali. Uma marca, uma impressão digital, uma referência, um norte, um farol. E isso é indelével, isso não se apaga. Então, a gente precisa realmente gastar tempo para deixar essas marcas, porque, como se diz aqui na Bahia, nem Osíris sabe o que aconteceu. 2 perguntas que estão conectadas. A Louise pergunta: como evitar ou minimizar as repetições dos padrões educativos que vivenciamos? Aí o Simas diz isso e pede assim: é possível uma pessoa que não teve afetividade na infância, o que ela dá? Como vencer essas barreiras? Dicas. 2 perguntas de fato conectadas.
É claro que a gente não quer educar os nossos filhos como a gente foi educado. Porque há muitas coisas na maneira como nós fomos educados que não eram legais. Mas há outras que não. Há outras que eu acho que são interessantes e que a gente pode tirar bons exemplos e bons proveitos dessa experiência. Eu não gosto de, no que concerne a educação, palavras como sempre ou nunca, elas devem ser usadas com muita cautela. Claro que nunca bater, nunca violar, nunca, claro, são coisas que isso sim. Mas existem coisas da nossa experiência que podem ser aproveitadas e especialmente reverenciadas, porque nós somos frutos também dessa história. É claro que eu não quero que as crianças andem sem cinto de segurança no carro, porque já se sabe que isso não é bom. Mas eu quero que elas se arrisquem um pouco num parquinho seguro, porque se arriscar um pouco no parquinho seguro faz parte também do seu desenvolvimento. Eu quero que as crianças fiquem ao ar livre, né? As crianças no Brasil, em geral, não passam 2 horas por dia ao ar livre. E os presidiários passam 2 horas por dia ao ar livre. Vamos nos perguntar, nossos filhos passam todo dia 2 horas ao ar livre? Então, tem coisas desse tempo de hoje que a gente talvez tenha que aprender um pouco nós tínhamos uma possibilidade de criar e de inventar muito maior quando nós éramos crianças. Por quê? Porque o mundo não estava dado. Veja, como é que a gente se divertia diante de uma TV? A gente se ajustava ao horário da TV, tinham 2 canais. Não é isso? A gente ficava ali esperando. Se desse vontade de fazer xixi, a gente segurava. Porque não tinha pause na TV. Você está entendendo? A gente se adaptava. Então, aprender a se adaptar à realidade me parece um ensinamento muito útil da nossa infância, do tempo que nós éramos crianças, porque nós nos adaptávamos. Minha gente, como é que a gente comprava calça jeans quando a gente era na escola? Vocês lembram? Tinham 2 modelos de calça jeans, as caras e as baratas. Elas eram iguais. Umas tinham uma marca grande no bolso do bumbum e a outra uma marca pequenininha, de loja de departamento era uma marca pequenininha. Elas vinham sempre aqui embaixo do externo, né? Aqui embaixo do peito e outra lá embaixo. Eu, que sempre fui uma pessoa verticalmente desfavorecida, nunca cabia na calça, porque o comprimento da perna nunca era adequado para a cintura. O que é que fazia? Minha mãe costurava. Isso que pode parecer prosaico e anedótico, mas é um símbolo muito importante da nossa adaptação subjetiva à realidade que existia. Hoje, para você comprar uma calça jeans, você tem que ter conhecimento de Excel. Porque você faz cruzamento de dados. A pessoa lhe faz 85 perguntas sobre uma calça jeans. Não é fácil você chegar lá, eu quero uma calça jeans, leva a calça. Não é assim. Ela vai lhe perguntar o tamanho do código, estava lavagem, não sei o que, uma variável. O que é que você faz? Você compra 5 calças. Porque você quer sempre que aquele objeto seja feito à sua imagem e semelhança. E essa mudança não é boa para as crianças. É bom que as crianças saibam negociar, saibam se adaptar, esperem para ter a sua gratificação, uma coisa que as crianças hoje não sabem o que significa, né? Eles não esperam, e nós esperamos muito, porque inclusive, onde estávamos nós? As crianças, os cachorros e os tamancos ficavam embaixo do banco. Eu acho isso bom? Não acho isso bom. Eu não quero meu filho junto com o tamanco e o cachorro embaixo do banco, mas há experiências que eram passadas que podem sim ser valorizadas por nós como algo que seja um ensinamento útil, como esses, por exemplo, que eu estou dando. Por outro lado, quando o meu amigo pergunta, bom, mas eu não tive, o que é que eu vou fazer? A gente vai ter que inventar. E a gente vai ter que dizer para os nossos filhos, olha, talvez não seja da melhor forma possível, mas é a forma que eu posso. Há sempre uma disposição de transformação, porque se eu disse antes que a vida humana é uma vida inventada, ela é sempre reescrita. Sempre há uma possibilidade de reescrever sua história. Nós não estamos fadados ao mesmo porque a nossa vida teve essa ou aquela circunstância. Sempre é possível reescrever. Agora, é muito mais difícil reescrever quando a gente não teve esse repertório. Então, exige muito mais da gente, mas nunca é impossível. Ainda linkando, como lidar com a nossa história, respeitar o nosso tempo, se não conhecemos, não perdoamos a história do outro. É a Cláudia. Uma característica do mundo contemporâneo é que nós somos excessivamente autocentrados e vivemos para a exterioridade. Dito de uma maneira mais simples, nós estamos voltados para nós mesmos e queremos publicar tudo que a gente faz, né? A gente goza mais de fotografar o prato do que de comer o prato. E essa lógica de viver voltado para a gente, para fora, para dentro, para fora, a gente faz com que a gente tenha uma dificuldade de olhar o outro. Então, há um autor que diz assim, os nossos pais foram vitimados pelos seus pais, que vitimaram nossos pais, que nos vitimaram, nós vamos vitimar nossos filhos. Ou seja, todo pai é imperfeito, incompleto. É assim. Aliás, o Lenine diz isso, né? Precários, provisórios, perecíveis. Assim são os humanos.
E nós vamos ser assim. Agora, nós temos que fazer um esforço grande para ser melhor. Nós temos que fazer um esforço grande para nos superar. Nós temos que fazer um esforço grande para transformar a nossa história e não ficar com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, repetindo coisas que não fazem bem a ninguém. Isso não é bom. Então, eu acho que fazer as pazes com o nosso passado, no sentido de dizer, nós somos fruto dessas histórias, mas vamos fazer alguma coisa com isso, né? Não vamos ficar lamentando que nós somos fruto dessa história e ficar paralisado nisso. Há sempre o que se fazer. Então, a gente pode reconstruir processos, espaços, sempre há uma chance. Essa é a beleza do humano e a dor. A dor do humano é que a gente não tem certeza de nada, mas a maravilha é que a gente pode reescrever nossa história sempre. A gente precisa continuar contando nossas histórias, porque as pessoas precisam se libertar. E muitas vezes, quando você não entende seus pais, você às vezes não procura saber porque ele também não consegue chegar até você. Então, o perdão é muito importante para que a gente se renove. O perdão é muito importante para que a gente se redescubra e se reinvente. Então, contem histórias para seus filhos. Talvez um livro seja um grande instrumento de acolhimento também. Então, contar história, estar junto, acolher. Esse tempo que a gente pensa que não é importante, é o tempo mais importante de nossas vidas. E o fruto disso é saber que a gente está junto, presente, deixando cicatrizes e maneiras de amar, porque amar não é sentimento, não, é atitude. Escola. Não como complemento, porque todas as falas aqui foram muito completas, mas como uma contribuição na pergunta, né? Se eu não recebi o afeto, se a minha infância foi diferente, né? Então, toda a história tem o seu valor, toda a história ela é válida, mas também como contribuição, uma dica é se conectar com essa criança interna, buscar, porque quando o adulto não recebeu na infância, essa criança ela fica dentro de nós, como a criança que está ali com medo, que está ali com algum receio, com alguma mágoa. Então, muito do comportamento do adulto é por ainda não ter feito as pazes, primeiramente, com essa criança interna. Então, buscar esse olhar para a criança interna, acolhendo, em primeiro lugar, a sua criança interna. Olha, você não recebeu isso, sem culpas de fulano ou cicrano, porque também fulano e cicrano não tinha para oferecer. Mas hoje, enquanto adulto, eu olho para você e eu posso te oferecer isso. Ofereça para a sua criança interna. O abraço que você não recebeu, a brincadeira que você não teve, a dúvida que não foi lhe tirada. É tempo. A Alessandra trouxe, sempre é tempo de se refazer e reinventar. Fazendo as pazes com a sua criança interna, você vai conseguir também trazer isso para a sua criança real, externa, que está aqui do lado de fora. Então, acho que essa questão de fazer as pazes é bem importante. E tem algo que apoia também, se vocês quiserem pesquisar, que chama educação sistêmica. Então, nós também fazemos uma investigação, uma formação aqui, os nossos professores, eu sou formada em educação sistêmica, que fala dessa relação com os nossos cuidadores, né? Os nossos pais e os nossos responsáveis. Educar requer tempo e conhecimento. Esse conhecimento não é informação, não é informação que a gente pega aqui e ali, né? Esse conhecimento que nós estamos trocando e vivenciando é o conhecimento da experiência. E tempo, que é algo tão difícil, mas sim, a gente tem que dar um jeito de ter um tempo como vocês conseguiram esse tempo hoje aqui. Porque o autoconhecimento é importantíssimo para quem educa. Isso para a nossa equipe, né, de educadores da escola, como vocês também, quanto educadores. A gente não educa um ser na formação dele integral se a gente não se conhece. Então, primeiro, buscar esse autoconhecimento, falar narrativas, né, como ela trouxe, as histórias, como a Alessandra trouxe, sobre suas dores, sobre suas alegrias, sobre as suas marcas afetivas e sobre as suas cicatrizes. A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa se conhecer. E aí, sim, isso vai ser um repertório bacana para que a gente possa também ter uma outra postura, um outro comportamento diante das nossas crianças. Eu
queria só fazer um comentário que, assim, eu acho que o melhor professor para os pais são os filhos. Comumente eu ouço pais no consultório me pedindo manuais, dicas, fórmulas. E eu sou muito avesso a isso, porque em se tratando de infância, como eu disse, aquilo que se aplica a Chico nem sempre se aplica a Francisco. Mas eu acho que o melhor e único manual crível que a gente pode acreditar são os nossos filhos. Olhar atentamente para os nossos filhos nos dá pistas muito ricas e potentes de como a gente pode proceder com eles. Esse é um aspecto que eu acho que a gente precisa fazer mais. Olhar mais para essas crianças, observá-las, entendê-las, conhecê-las, e vendo como elas estão nos dando pistas, a gente vai ajustando o nosso comportamento. E um segundo aspecto, que você falou muito bem, sobre essa questão do tempo, sempre há tempo. O fazer dos humanos é um fazer diferente do fazer das coisas. Essas cadeiras que vocês estão sentados, quando elas nasceram, vieram da fábrica, elas vieram na sua melhor forma. À medida em que a gente foi sentando, puxando, empurrando, subindo para trocar uma lâmpada, elas foram perdendo a sua capacidade até que elas vão quebrar e vão deixar de ser cadeiras. A curva de um objeto é uma curva descendente, do melhor para o pior, da sua melhor forma para o seu fim. E nós humanos não somos assim. A gente nasce incompleto, imperfeito, morre incompleto, imperfeito, mas aprendendo sempre. A essência do humano é melhorar. A essência do humano é ser melhor, é aprender mais e mais e mais. É claro que aos 46 eu não aprendo na mesma velocidade dos 16. É claro que aos 70 eu não vou aprender na mesma velocidade dos 40. Mas eu posso aprender sempre e de formas diversas. E essa é a lindeza da humanidade. É que a gente sempre pode melhorar. Então, a gente sempre tem uma possibilidade no que concerne ao humano quando há uma disposição para a mudança e para a aprendizagem. Vamos para a prova Nissa. Como a afetividade se traduz na prática aqui na Escola Colmeia, principalmente em situações em que a criança apresenta comportamentos desafiadores? Pronto. Quando uma criança apresenta um comportamento desafiador, para além do comportamento, a gente tem que ler o que essa criança está querendo nos dizer, né? Então, nós falamos aqui agora sobre isso. Todo comportamento, né, tem uma fala por trás disso. Então, nós costumamos dizer assim, ó, tá tudo certo. Mas como isso? Um caos e está tudo certo? Sim, o caos é necessário também. O caos precisa ser visto. Está tudo certo. E que bom que teve isso, porque essa criança ela está nos dizendo algo. Então, muito mais, a gente não olha para essa criança com um olhar de rotular. Então, não vai ser uma criança que vai ser rotulada. Não vai ser uma criança que vai ser punida. Não vai ser uma criança que vai... às vezes, nós somos cobrados enquanto escola, mas não fez nada diante da criança que fez isso. O que é não fazer nada? É o não fazer o que é expectativa, né, que nós fomos educados de dar uma punição severa para aquela criança. Então, o fazer é escutar aquela criança. A escuta é fundamental, né, em todas as nossas ações pedagógicas. E é interessante falar que as nossas ações pedagógicas elas são pensadas de uma forma que a criança ela se envolva na situação, despertando a atenção, a curiosidade. Então, esses dois pontos, atenção e curiosidade, a criança se envolve de um ponto, de certa forma, nessa situação, em um ponto que os conflitos diminuem, mas eles não deixam de existir porque é um espaço de relação, eles existem. E quando a criança não consegue fazer, não consegue acionar em si essa atenção e essa curiosidade, é porque algo não está indo bem naquela criança. Porque, pedagogicamente, as nossas propostas elas são bem cuidadas para isso. Então, vamos cuidar dessa criança que está apresentando esse comportamento desafiador. E aí vai depender de cada criança. Primeiro, escutando, ela precisa narrar. Toda ação precisa ter uma narrativa, precisa existir. A gente não pode deixar de olhar. Ela precisa dizer o que ela fez, qual foi o comportamento dela, o que aconteceu, o que você fez. E a criança diz. Então, deu um lugar real àquilo. Aquilo não deixou de ser visto, não é nada, ou não fingir que não olhou para aquilo. E, a partir daí, desse relato da criança, a depender da situação, ações são
realizadas e monitoradas. Uma outra palavra importante é o monitoramento. Então, não é resolver a situação ali naquele momento, não. Então, olha, vamos então observar essa criança e monitorá-la em seu comportamento, para além de acionar as famílias, trocar, conversar e, em parceria, né, buscar que aquela criança se desenvolva e tenha nesse espaço que foi pensado para ela viver de uma forma alegre, né, de uma forma curiosa, ela possa usufruir disso. Então, o nosso propósito com as pessoas que nos desafiam em comportamento é esse. Deixa eu só fazer um comentário que eu acho que é muito pertinente. Quando a gente diz assim, como fazer com a criança com um comportamento desafiador, a gente tem que tomar muito cuidado para não patologizar comportamentos absolutamente esperados e típicos do desenvolvimento. E essa terminologia desafiador já é ali, de certa maneira, uma certa proximidade com o léxico médico que a gente muitas vezes precisa cuidar. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é assim, toda criança, eu vi que um dos temas é a birra, e eu queria já aproveitar e fazer um comentário sobre isso. Toda criança vai experimentar em algum momento da sua vida uma experiência que vulgarmente a gente chama de birra e tecnicamente a gente chamaria de uma desregulação das emoções. Então eu queria dizer que a gente fica muito desconfortável com essa manifestação e tende a vender livros como As Crianças Francesas Não Fazem Birra e coisas que tais. Eu, pessoalmente, acho que a criança precisa fazer birra. Eu defendo que é parte do desenvolvimento saudável, que ela conteste a realidade e que ela se desregule emocionalmente, porque ela tem uma imaturidade do seu cérebro que faz com que isso aconteça. Isso é saúde, isso é necessário. A gente que é adulto é que lute e que saiba o que fazer com isso. Querer fazer uma ortopedia subjetiva no comportamento da criança, que é saudável, necessário, natural, é um equívoco. Precisamos aprender a lidar com essa manifestação natural, saudável e desenvolvimental do comportamento da criança. Por quê? Se não fazemos isso adequadamente, a gente retira da criança a possibilidade de amadurecer com a vivência dessa experiência. Uma contenção adequada, justa, respeitosa e compreensiva dos recursos comportamentais, neurológicos, sociais e psíquicos que ela tem diante daquela situação é essencial para que ela aprenda com aquela situação e possa evoluir. Então, esperar que ela não faça não é o caminho. É esperar que ela faça, que aconteça e que a gente saiba o que fazer com isso. E também não patologizar esse comportamento, né? Como se fosse um comportamento adoecido. São muito poucas as crianças que, de fato, padecem de um quadro de oposição e desafio. Elas são a minoria. A imensa maioria das crianças apresentam comportamentos desregulados porque estão vivendo plenamente o que é esperado, o seu desenvolvimento. E cabe a gente, humildemente, descer, né, ali para a altura da criança e conseguir uma conexão com ela que ajude essa criança a achar outros caminhos. De tanto fazer isso umas 3.500 vezes, eles aprendem e conseguem fazer saídas depois mais saudáveis, mais bacanas e socialmente mais ajustadas. E aí, linkando aí, a Ibelize diz: de que maneira reconhecer o limite entre respeito e permissividade? Boa pergunta. O limite é um tema que eu já falei muito, nesses 20 anos, eu já falei muito de limite e continuo falando. E se fizer uma palestra chamando limite, faz fila na porta, porque os pais estão doidos querendo dar limite às crianças. Eu acho justo, porque as crianças precisam de limite. Por exemplo, não dá para uma criança querer comer Nutella no almoço todos os dias. Não tem como, funciona. Não dá para uma criança querer brincar no parapeito da janela. Há coisas que não são possíveis, não dá para ficar sem tomar banho e tal. Então, assim, o limite, ele só existe como um pacto simbólico de afetividade, aonde você se coloca como uma instância de lei simbólica sem precisar usar um excesso de força para submeter a criança. Quando isso não acontece, é violência, é autoritarismo, é o avesso da autoridade. A autoridade é um pacto simbólico silencioso. Por exemplo, nós dois aqui, hoje, gozamos de uma certa autoridade para com vocês, porque vocês nos conferiram esse lugar. Então a gente fala, vocês ouvem, depois vocês falam, a gente ouve. Não precisa dizer, não pode isso, não pode aquilo, não pode xingar minha mãe, não pode fazer essas coisas. Não precisa, porque isso está meio estabelecido aqui. Por que isso acontece? Porque, de certa forma, vocês depositam na gente uma ordem de afeto. Vocês acreditam que a gente tem alguma coisa a dizer que vale para vocês.
A mesma coisa são as crianças precisam reconhecer que durante um tempo da vida deles, os adultos vão fazer um papel de regular algumas coisas. E voltou. Ou é outro? Mas então, eu nem me lembro o que eu estava falando. Sobre respeito versus Sim. permissividade. Então eles vão entender que durante um certo tempo a gente vai coordenar uma parte da vida deles que eles sozinhos não conseguem fazer. Mas isso só é possível a partir da afetividade, da certeza. Não quer dizer que eles não vão se irritar e não vão se chatear. Vão se irritar. E a gente sempre deve acolher a dimensão da expressão do desconforto afetivo. Mas nem sempre a gente deve atender as crianças. Há uma diferença entre acolher e atender. Acolher quer dizer, eu entendo que você está chateado, que você vai parar de montar Lego e vai tomar banho. Eu entendo, realmente, parar de montar Lego e tomar banho é uma coisa muito chata. Mas, infelizmente, agora é a hora de tomar banho, está combinado, e você vai tomar banho. Depois que ele terminar, você volta ele lá para o Lego. Agora, não é porque ele está desconfortável que você vai dizer, tá, tudo bem, então você vai ficar brincar de Lego até amanhã e não vai tomar banho. Não. Então, eu acolho a manifestação do seu desconforto, mas nem sempre eu vou poder atender a sua vontade. Por quê? Porque eu sei de coisas que você ainda não sabe. E não dá para ninguém ser alimentado com creme de avelã na hora do almoço e não comer alface. Não dá para ficar sem tomar banho, só brincar. Ou não dá para brincar no parapeito da janela. Há coisas que você ainda não sabe que não são possíveis, mas como eu sei, eu vou lhe comunicar. Isso é o limite, né? É a possibilidade da gente sustentar posições diante do inegociável. Há coisas na vida que são inegociáveis. Há outras que não. Por exemplo, eu não vou decidir como meu filho se veste. Se ele quiser vir vestido, fantasiado de Agostinho Carrara para a escola, deixa. Não vai fazer mal nenhum. Mas se ele quiser botar um pullover de lã num calor desse, eu não vou deixar que o guri vai se desidratar e vai passar mal. Eu não vou deixar ele ir de biquíni ou de sunga para o esqui, para a neve. Não funciona. Porque o que está em jogo não é a estética. O que está em jogo é a segurança. Então, sempre que vocês tiverem dúvidas sobre como decidir um impasse com seus filhos, pensem qual é o valor central e qual é o periférico. Se o valor central for um valor inegociável, o nome já diz, não se pode negociar. Mas se não for, se negocia. Tá claro? Então, para mim, por exemplo, é negociável a estética. Então, eu não vejo problema. Mas não é negociável a segurança, a saúde. Então, eu vejo problema. E ali nós vamos aparecer naquilo que é inegociável. Eu passei uma situação dessa, minha filha, né, com 6 anos, e indo para um aniversário, e a gente, mãe, às vezes quer deixar toda arrumadinha, e coloca pulseira, e coloca... Ela virou para mim e fez assim, mãe, eu vou para o aniversário, eu quero me divertir, eu quero ir confortável. Olha só a lição que ela me deu. Como a Alessandra trouxe, a gente aprende com as crianças isso, mas a gente precisa escutar. Eu escutei isso veio para mim, eu quero ir confortável. Então, todo o meu valor do que era eu apresentar aquela filha para todos os pais que estavam ali, toda arrumadinha, caiu na hora. Porque o que vale é o que ela está sentindo, o que ela vai sentir. É um exercício que a gente precisa fazer. Foi mais central o respeito ao conforto da experiência de desenvolvimento que ela ia ter do que a necessidade estética. Entende aquilo que eu falei? Então, é mais central respeitar o conforto da criança para ela viver a experiência da festa do que ela ficar enfeitada com aqueles vestidos todos, com aquelas coisas e não poder aproveitar. Eu acho que a gente... né? Última, vamos para encerrar. A criança é resultado da educação que recebe dos pais versus escola. Mas, antes de tudo, a criança vem com uma personalidade muito própria e com perfil pronto. Gostaria de ouvir um pouco sobre esse DNA comportamental tão próprio e o impacto da escola, família, em se relacionando com ele. A pergunta é difícil de responder porque eu não concordo muito com as premissas. Eu não sei se existe esse DNA comportamental e tal, não sei como é isso. Claro que existem algumas coisas que sim, vem na genética e tal. Mas a maioria das coisas relativas ao desenvolvimento infantil são construídas, né? E uma pequena parte ela é estabelecida. E mesmo as coisas que estão estabelecidas, sempre há algo que se pode fazer em cima disso. Então, esse determinismo, eu não sei se é tão pertinente às vivências do infantil. Eu acredito mais que a gente consegue fazer sempre alguma coisa, mesmo com aquelas coisas que estão estabelecidas, de certa maneira, numa fenotipia originada de uma condição prévia, né? Mas a imensa maioria das coisas são construídas, desenvolvidas, aprendidas, reformuladas, repensadas. Então, acho que há sempre o que se fazer. Senhora.
Bom, então, agora, né, estamos encerrando esse encontro maravilhoso. Você pode trocar aqui? Como é isso que eu vou? Esse encontro maravilhoso, onde todos aprendemos. A aprendizagem ela acontece nas ações. Aqui foi rico para todos nós aprendemos um pouco nessa manhã, e eu saio daqui muito feliz. Aprendi muito, algumas falas de Alessandro, que eu falei, vou anotar no meu caderninho, e que vocês também saiam daqui e anotem logo, porque senão a gente esquece. Agradecemos a presença de todos vocês. Eu queria chamar aqui a equipe também. Tem a coordenadora do Fundamental, o diretor administrativo, quem estiver aqui da Escola Colmeia, vamos todos aqui. Esse encontro confabulando foi confabulado por todos nós, e Alessandro trouxe hoje aqui que quando a gente escuta a nossa criança, que a criança é inventiva, criança é criadora. Então, tenho certeza que foi a criança de todos nós aqui que inventou e criou, né, esse momento para vocês.